meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de sistemas humanos. Nós já vimos sistema reprodutor, genital masculino e feminino, e agora vimos a homeostase, a importância de se manter o equilíbrio corporal, e agora o sistema digestório. Nham, 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 nham. Bom, qual que é a função do sistema digestório? Basicamente, de uma forma muito simples, o sistema digestório vai pegar moléculas grandes e quebrá-las em moléculas pequenas. E essas moléculas pequenas vão entrar nas nossas células e produzir energia. Além disso, da produção de energia, essas moléculas pequenas vão nos ajudar a manter a nossa estrutura corporal, ok? Então, o sistema digestório permite que grandes moléculas de alimento ingerido sejam separadas em unidades que podem ser absorvidas pela célula. Nossa célula é muito pequenininha, ela não conseguiria absorver moléculas grandes. Então, nós temos que picotar essas moléculas grandes e torná-las pequenas. Isso é função do sistema digestório, tá? Com isso, o sistema digestório vai nos fornecer água, íons e nutrientes, alimento. Para que isso aconteça, para que exista esse fornecimento, o sistema digestório é composto de 4 processos: ingestão, digestão, absorção e eliminação, que são as fezes, e nós vamos ver nessas 3 videoaulas. Então, a primeira parte que forma o sistema digestório é a boca, né? Lembrando que na boca existem as glândulas salivares, que nós vamos falar que são muito importantes. Tem 3 glândulas salivares. A que fica atrás da boca, a parótida, a que fica embaixo da boca, a sublingual, e a que fica atrás do maxilar, ok? Mas vamos lá. A primeira estrutura que forma o sistema digestório é a boca. Da boca, nós temos a faringe, tá? A faringe é um órgão comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório, ok? Não confundam faringe com laringe, beleza? Então, boca, faringe. A faringe, ela desemboca no esôfago, ok? Então, boca, faringe, esôfago. Do esôfago, nós vamos cair aqui, que é o estômago, ok? Do estômago, nós vamos cair no intestino delgado. O intestino delgado é dividido em 3 porções. A primeira porção é o duodeno, depois o jejuno, depois o íleo. Então, intestino delgado, duodeno, jejuno e íleo. Do intestino delgado, nós vamos ter o intestino grosso. O intestino grosso, ele é dividido em 3 partes: o cólon ascendente, o cólon transverso e o cólon descendente. E aí, então, nós temos depois o reto e o ânus. Vejam que eu não falei, né? Deixa eu pôr de outra cor aqui. O fígado e o pâncreas, né? Porque o fígado e o pâncreas não vai passar alimento por eles. O fígado e o pâncreas têm mangueirinhas. Essas mangueirinhas, elas vão depositar as suas enzimas no intestino delgado, tá bom? Então, por onde que o alimento passa? O alimento passa primeiro pela boca, depois pela faringe, depois pelo esôfago, depois pelo estômago, depois pelo intestino delgado, que é dividido em duodeno, jejuno e íleo, depois para o intestino grosso, e depois reto, e depois ânus, ok? Lembrando que o pâncreas e o fígado não passam alimento, eles vão mandar suas enzimas para o intestino delgado. Para que ocorra o sistema digestório, 2 fenômenos agem para a digestão desse alimento. A gente tem fenômenos físicos e os fenômenos químicos. O que é o físico? O físico, como eu coloquei nesse GIF aqui, é a trituração do alimento, ou seja, fisicamente, né, que não envolve enzimas. Então, é a dentição que faz isso, né? E um outro fenômeno físico é o transporte de alimento ao longo do tubo.
Vocês vão ver que existe uma musculatura, que são os movimentos peristálticos que a gente fala, e essa musculatura ela vai formando como se fosse uma bomba por todo o tubo digestório, ok? Nós vamos ver bastante isso, principalmente no esôfago. O fenômeno químico envolve as enzimas digestivas, né? Então, a enzima é aquela responsável por triturar o alimento. Essas enzimas, elas funcionam como se fossem tesouras e elas vão picotando a molécula grande e transformando essas moléculas em moléculas menores. Lembra sempre uma alusão de enzima com a tesoura, ok? Então, nós vamos agora estudar parte por parte do sistema digestório. Então, como a gente acabou de ver, a primeira parte do sistema digestório, perdi minha caneta aqui, é a boca, tá? Na boca, nós temos a mastigação, a trituração do alimento, que é um processo físico, né? Então, essa é a primeira parte. Na boca tem processo físico, que é a trituração. Depois, nós vamos ter a saliva. É muito importante que vocês saibam o pH de cada componente e qual é a enzima que atua, tá bom? A saliva, ela tem uma enzima chamada amilase salivar, tá? Ou, em alguns livros, trata como pitialina. Essa amilase salivar, que é a nossa saliva, ela atua, ela é ativa, a tesoura só funciona em pH neutro, que é o 7. E o que vai acontecer na nossa saliva? Vai acontecer a digestão do amido. E amido é carboidrato. Se você tem dificuldade em identificar o que é proteína, o que é amido, eu vou sugerir que vocês vão no meu canal do YouTube e assistam as 2 aulas de A Química da Vida. A Química da Vida, eu coloco as principais moléculas do que são formadas dos seres vivos. Isso é muito legal para vocês assistirem essa aula, ok? Então, o que vai acontecer na boca? Na boca vai começar a ser digerido o amido, o carboidrato. Não há digestão de proteína. A proteína só vai começar a ser digerida no estômago, ok? Isso é pergunta de vestibular. Então, o que é a pitialina? O que é a amilase salivar? Ela vai fazer? Ela vai pegar o amido, que é um polissacarídeo, ou seja, olha só como ele é formado de várias bolinhas, aqui no caso hexágonos, né? E essa pitialina, essa amilase salivar, quando estiver no pH neutro, se tiver ácido e básico, ela não funciona, ela vai quebrar em disacarídeos. O que é disacarídeos? São carboidratos formados de 2 pecinhas, que é a maltose. Tá? A maltose é formada por a união de 2 glicoses, tá? Cada hexágono desse é uma glicose. Então, vejam que a pitialina, a amilase salivar, quebra uma molécula grande em moléculas menores, que são a maltose. A maltose ainda vai ser quebrada em glicose, em pequenininho, nesses hexágonos, mas vai ser lá para frente, tá bom? Esse alimento que foi triturado e foi ensalivado, ou seja, teve ação da amilase salivar, passa a ser chamada de bolo alimentar. Tá? Então, a partir do momento que a gente coloca a comida na boca, a gente chama isso de bolo alimentar. E aí, depois, tem a deglutição. O que é a deglutição? É a passagem do bolo alimentar para a faringe, que é a segunda parte. Da faringe vai para o esôfago e do esôfago, estômago. Lembrando que essa passagem do bolo alimentar até chegar no estômago é por meio dos movimentos peristálticos. Como eu acabei de falar lá, o que é o movimento peristáltico? Essa bomba muscular que vai fazendo o alimento passar. E agora vocês vão ver um vídeo muito legal, muito didático, de como acontece o processo de deglutição, tá? Presta atenção aonde é a faringe, né? Aonde é a epiglote, que é a tampinha que fecha, que impede que o bolo alimentar vá para os pulmões, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo e entendam. A deglutição é o processo pelo qual os alimentos passam da boca para o esôfago, através da faringe. Pode parecer simples para as pessoas saudáveis,
Bom, e depois de ter assistido, então, aquele vídeo super legal, né? Vocês devem entender essa figurinha aqui da deglutição. Então, a faringe e o esôfago são responsáveis por ser a ponte entre a boca, o bolo alimentar, e o estômago, né? Observe, então, aqui o bolo alimentar em verde, o fechamento do palato para não ir alimento aqui para a cavidade nasal. A epiglote, que é a tampinha, porque aqui na frente é a traqueia que vai levar o ar para os pulmões. Então, o bolo alimentar tem que passar por trás, né? Pelo esôfago, ok? Então, olha aqui, ó, o bolo alimentar indo por trás. Beleza? Aqui, ó, é a faringe. Por isso que ela é um órgão comum ao sistema respiratório e ao sistema digestório. E o peristaltismo. Então, o que é o peristaltismo? São movimentos musculares, né? Principalmente aí na faringe e no esôfago, principalmente no esôfago, que vai então funcionar como se fosse uma bomba para levar o bolo alimentar para o estômago. Veja, ó, os músculos se contraem, relaxam, e o bolo alimentar vai passando pelo esôfago, ok? Então, até agora a gente viu boca, faringe e esôfago. Mas vamos recordar o que tem na boca. Então, na boca nós temos o processo físico, que é a mastigação, a trituração, e o químico, que é a presença da amilase salivar na nossa saliva, que atua em pH neutro, pH igual a 7, que digere amido. E na boca nós também temos a deglutição do bolo alimentar, que cai na faringe, que é um canal comum, é uma cavidade comum ao sistema digestório, olha aqui, né? É o cruzamento do sistema digestório com o sistema respiratório, aonde a gente vai ter a epiglote, que é a tampinha que impede que o bolo alimentar vá para os pulmões. E nós temos o esôfago, que é a estrutura que vai impulsionar o bolo alimentar até chegar no estômago. Então, o bolo alimentar chega no estômago. Então, observe o esôfago aqui em cima, nessa figura, né? Existe um esfíncter, que é chamado de cárdia, entre o esôfago e o estômago, e um outro esfíncter chamado de piloro, entre o estômago e o intestino delgado. O que é o esfíncter? É uma estrutura que abre e fecha, contrai, né, e relaxa, e quando o bolo alimentar chega no estômago, esse esfíncter se fecha, evitando, então, que o parte do bolo alimentar e do suco gástrico que vai ser derramado aqui retorne para o esôfago, que seria a tal da gastrite, né? Quando parte do suco gástrico do estômago retorna para o esôfago, ok? Bom, então o alimento chega no estômago, tem o fechamento da cárdia, né? E do piloro. O que vai acontecer no estômago? No estômago vai começar a serem digeridas as proteínas, tá? As proteínas. A proteína é um polipeptídeo, ok? Vejam que é um colar de conta. Essas bolinhas são os aminoácidos. Nesse estômago vai atuar uma enzima chamada pepsina, tá? Então, pepsina é uma protease. O que é isso? Uma enzima que digere proteína, ok? Só que para essa pepsina funcionar, ela só funciona em pH ácido. Então, para ela funcionar, o estômago libera ácido clorídrico, ou seja, pH menor que 7. Então, as paredes do estômago produzem ácido clorídrico. Por que o ácido clorídrico ele é necessário? Ele é necessário porque ele vai converter uma enzima inativa chamada pepsinogênio, está inativo. Quando ele libera o ácido clorídrico, o pepsinogênio se transforma em pepsina, que é a enzima ativa, ok? Então, a pepsina só vai digerir proteína se tiver em pH ácido. E quem dá esse pH ácido é o ácido clorídrico. Isso é chamado de suco gástrico, que é o suco que tem no estômago.
composto por ácido clorídrico e mais a pepsina, tá? Além da função de ativar a enzima, o ácido clorídrico tem uma função que é matar os micro-organismos que a gente ingere no alimento. Então, às vezes, a gente ingere uma bactéria, alguma coisa que pode nos causar mal, o ácido clorídrico ele é tão forte que ele acaba matando essas bactérias que chegam com a comida, tá? Aí vocês vão falar assim para mim, nossa, Ana, mas o ácido clorídrico é tão forte que será que ele não queima a parede do estômago? Então, para isso, a parede do estômago produz um muco que protege contra a ação desse ácido, ok? Então, o que eu preciso saber aqui do estômago? Eu preciso saber que no estômago se digere proteína e para digerir proteína eu tenho que estar em meio ácido. E a proteína que tem é a pepsina, ok? Vejam que a pepsina, ela converte em peptídeos menores, né, chamados de frações peptídicas ou peptonas. Lembrando que cada bolinha dessa é um aminoácido, porque a gente já viu que as proteínas são formadas pela união de aminoácidos. Resumindo, então, o alimento que chega no estômago. O alimento que chega no estômago, ele era chamado, como nós vimos, de bolo alimentar, ok? Mas esse bolo alimentar vai sofrer ação do suco gástrico. O que é o suco gástrico? O ácido clorídrico com a enzima pepsina, que vai começar a digerir as proteínas. Quando o bolo alimentar entra em ação com o suco gástrico, eu não chamo mais de bolo alimentar, eu chamo esse alimento de quimo, tá? Então, o que é o quimo? É o bolo alimentar que foi digerido no estômago. E esse processo é chamado de quimificação. Uma outra coisa, o bolo alimentar, ele chega com a amilase junto, que começou a ser digerido o amido aqui na boca, não foi? Mas a amilase, ela só funciona em pH neutro. Quando ela chega no estômago, o estômago é pH ácido, ela é inativada. Então, ó, a amilase salivar é inativada devido ao pH ácido do estômago, tá bom? Então, vejam só, eu chamo de bolo alimentar o alimento até o esôfago. Quando esse alimento sofre a ação do suco gástrico, eu passo a ser chamado de quimo, ok? E uma curiosidade, que a capacidade média do nosso estômago, enquanto adulto, é de 2 litros. Uma garrafa PET de Coca-Cola, tá bom? Um beijo e a gente continua na próxima videoaula com esse quimo indo para o intestino delgado.